Essa semana teve uma repercussão muito grande, não sei se você viu, a partir de uma declaração do Papa, que não é uma declaração nova, foi dada em um documentário já há algum tempo, mas editada, não foi usada naquele documentário, e num outro documentário usaram essa declaração do Papa que sinaliza simpaticamente em relação à união entre homossexuais, enfim, com respeito aos homossexuais, o que é positivo, sob o ponto de vista humano, né? Mas não é a análise da declaração do Papa que eu quero fazer, até porque o Papa é representante de uma religião, de uma igreja. E toda religião e toda igreja é uma caixa. Seja lá qual for, a católica, a evangélica, a muçulmana, a espírita, a budista, são sempre caixas. As pessoas se incomodam muito de assumirem que vivem em caixas, tanto que tem o bordão aí, saia da caixinha. E talvez seja até bom sair de uma caixinha, mas ao sair de uma caixinha, você vai entrar numa outra caixa. Espero eu maior. Tem gente que sai de uma caixinha e entra numa menor ainda, mais apertada, mais claustrofóbica, menos ar, sem janelas, sem arejamento, sem vento, e fica ali preso, né, ouvindo os barulhos do mundo e da vida, imaginando que aquilo é fantasma. Aliás, o nosso medo de fantasma, ele é proporcional à nossa fantasia, ao nosso fechar de olhos. Quando você joga luz naquilo que te amedronta, você vai ver que o seu medo não era o medo do fantasma, mas do desconhecido. Uma vez que o desconhecido se torna conhecido, aquilo que te gerava medo dissolve, né? E essa nossa relação com a religião, em última análise com Deus, pode, não pode, deve, não deve, ela indica muito essa situação claustrofóbica que nós nos mantemos, não por vontade própria, às vezes até é, nas caixinhas que somos colocados. Agora, como eu estava dizendo, as caixas são inevitáveis, né? As caixas nos protegem. Nós somos seres do tempo, do espaço, nós somos seres fragmentados, nós olhamos, pensamos, sentimos, cremos, não baseado em consciência. Nunca, nunca. Todos nós existimos baseados nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos, nos nossos olhares, na nossa cultura, nos nossos medos, nas nossas culpas e absolvições, nos nossos movimentos. Por isso a gente está se modificando, por isso o mundo está se modificando. Enquanto a gente se movimenta, é importante que nós tenhamos um balizamento ético, moral, e as leis, de alguma maneira, estão aí, sejam as do nosso código legal, sejam aquelas que você chama de lei de Deus. Mas, de certa maneira, elas balizam, né, intermediam relações entre seres que são absolutamente diferentes, para não dizer muitas vezes antagônicos. Então, um país precisa de uma constituição, uma religião precisa dos seus códigos éticos ou morais, mas eles são circunscritos a nós e ao nosso tempo, e não tem nada a ver com, em última análise, aquilo que a gente chama de Deus. Deus está para além disso, supera o próprio nome, Deus, né? A gente chama de Deus, e essa é uma discussão engraçada. Esses dias eu estava vendo uma pessoa querida, muito bem intencionado, gravando um vídeo dizendo assim, olha, o mundo é tão bom, é tão óbvio que exista Deus, e eu pensando nessa associação que ele faz entre a bondade do mundo, sem querer enxergar que o mundo também é tão mau, né, para uma figura que ele chama de Deus, que necessariamente está associada a um conceito de bondade. Porque se ele olha para a maldade, por exemplo, do mundo, chamada assim, vai ser difícil manter essa construção dessa figura que esse meu amigo e que a religião, de maneira geral, chama de Deus. Por isso que a maldade é tão dificilmente explicada na teologia. Ela é explicada na teologia, mas são explicações pouco convincentes, né? O próprio Espiritismo tenta criar explicações para a maldade, o karma, porque você está pagando e tal, mas é sempre uma dança, uma tentativa para explicar aquilo que a gente constata e chama de mal. Mas e se o mal que eu chamo de mal não for mal, em última análise? E se aquilo que eu chamo de bom, justo, louvável, também não for assim, em última análise?
E se bondade e maldade forem expressões antagônicas, muitas vezes, dos meus pensamentos, tanto individuais quanto coletivos. E com isso, deixa eu deixar um negócio bem claro, por favor. Eu não estou relativizando as atitudes más. Eu não estou dizendo, olha, o nazismo não foi tão mal. Não, foi horrível. Não há palavras para descrever o nazismo, o holocausto, as maldades do mundo, as maldades sociais, as maldades dos políticos, né, que se articulam, que se unem, sempre em benefício próprio, sempre para roubar o povo. Eu não estou falando individualmente políticos, mas como atitude corporativa. Eu acho isso horrível. Mas eu reconheço que essa sensação, esse entendimento de maldade é balizado no meu conceito de humano, de homem ocidental. Porque se eu for ao Oriente, ali viver em Bagdá, viver no meio dos muçulmanos, enfim, o conceito vai ser outro, né? Vai me agredir, eu vou achar horrível, mas eles não, e talvez os meus conceitos agridam os que pensam de maneira diferente. Então eu vivo no Ocidente, onde os conceitos se parecem com os meus, e eu não quero viver num lugar onde eu considero que muitas atitudes que são feitas em nome de Deus são atitudes más, mas continuo no campo das ideias e não dos absolutos. É nesse campo onde nós pensamos, onde nós discutimos e onde nós mudamos. E onde nós vivemos, o campo das ideias. Nesse sentido, o posicionamento do Papa foi louvável. Abriu-se uma minúscula janela num ambiente fechado e protegido hermeticamente por seus conceitos éticos, seus conceitos morais, como é a religião e como são todas as religiões, sem exceção. Das maiores às menores. Tem religiões e religiosos mais articulados, mais arejados, mais humanos, e tentam fazer uma gestão entre aquilo que a religião diz e aquilo que eles sentem. Ser humano, ser verdadeiro, ser justo, eu acho que esse movimento é maravilhoso e deve continuar existindo, mas ainda assim é um movimento de alguém que vive dentro de uma caixa, tentando reformar essa caixa e abrir um pouco a janela, abrir um pouco a porta, deixar passar um arzinho, um ventinho. Maravilha! Tomara que consiga. Mas vai chegar uma hora, se assim for para esse humano, ou para você, que na sua caixinha faz esse esforço de abrir frestas. E eu acho que muita gente aqui que vem esse canal acaba sentindo isso, né? Abre uma janelinha e tal, e aí entra uma luzinha, que ilumina aquilo que antes era obscuro pelo seu medo, pelas suas proteções. E aí você vê que aquele ruído que você considerava ser um fantasma, na realidade não, era um vento, era algo que batia ali, um bichinho que passava. E aí você deixa de ter medo. Vai chegar uma hora que você não vai mais ficar naquela caixinha. Isso é muito difícil, porque isso implica em renunciar a uma série de certezas. Só que quando você fizer isso, você vai para outra caixinha. Não pense que você não vai ter mais caixinhas. A ideia é que a gente sempre sai de uma caixa menor e vá para uma caixa maior. É como quem navega num oceano, e somos nós. Nós todos estamos navegando em oceanos e para isso a gente precisa de barquinhos. Os barquinhos são nossas proteções. Nossa certeza, nossa ética, nossa lei, nossa moral, isso são os nossos barquinhos. Às vezes a gente está navegando no oceano tranquilo e dizendo o oceano é bom, que maravilha. E aí, isso numa tarde serena e suave, na madrugada a tempestade e a gente fica em dúvidas em relação àquela bondade do oceano, mas o oceano não é bom nem mal, o oceano é selvagem, o oceano simplesmente é. A vida simplesmente é. Como nós lidamos com a vida, como nós enxergamos com a vida, por exemplo, diante da declaração do Papa, não diz nada sobre a vida. Só sobre nós. Conscientes disso, a intenção é que a gente abra janelas, perca medo de abrir portas. E quando a gente ilumina o ambiente onde a gente está, a gente perde o medo do homossexual, do religioso, do ateu, de quem pensa diferente e entende que todos nós estamos no mesmo lugar, discutindo, vivendo, aprendendo e tentando nos tornar humanos melhores. Não tem nada a ver com Deus, a declaração do Papa, mas tem tudo a ver com a gente, que a gente se enxergue e se reconheça nos nossos contextos. Fique bem.